Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à quinta temporada do podcast Café com Fia. Eu sou Andréas Costa e hoje eu trago um convidado especial para falarmos sobre fundos imobiliários. O nosso convidado de hoje é o Augusto Martins, que é responsável pela área de fundos imobiliários da Red Grifo na Pátria Investimentos. Mas eu gostaria que ele se apresentasse e contasse toda a sua trajetória, e aí sim a gente adentra nesse mercado que vem aí nos últimos meses bem agitado. Augusto, seja muito bem-vindo. Desde já agradeço você ter aceito o nosso convite e passo a palavra a você. Bom, André, é um prazer enorme estar aqui. Eu vou ser breve nessa introdução, porque o papo legal é o fundo imobiliário, né, e não como que eu cheguei até aqui. Mas, bom, eu sou responsável pelo que a gente chama hoje da família de fundos HG, né, porque esse negócio, havia sido criado na época de Reding Grifo, depois foi comprado pelo Credit Suisse, por isso o HG, né, Reding Grifo. Depois o Credit Suisse foi comprado globalmente pelo BS, e esse negócio foi vendido ao Pátria, né, o ano passado. Aliás, a gente começou em dezembro 23, depois passou CAD, assembleias, tal. Então desde 1 de agosto a gente está 100% no Pátria, todos os fundos, todo o time. Então eu era o responsável por esse negócio lá no Credit Suisse, depois o BS, que é um negócio de 6 fundos imobiliários, 5 segmentos, 12 bi de reais. A gente hoje está nessa plataforma grande aqui, que é o Pátria, né, que é a junção de dois negócios com origens distintas, que é o negócio do Credit Suisse, que a gente, para facilitar, colocou como fundos HG, e o negócio da VBI. Esses dois juntos estão aí com 22, quase 23 bi de reais, então é um negócio com bastante escala, em diversos segmentos. E eu, pessoalmente, me dedico à indústria de fundos imobiliários já há bastante tempo. Desde 2006, passei por um tempo aí grande na Rio Bravo, 11 anos. Aí depois, então, e aí sempre dedicado. Eu brinco que que eu sou uma cria do fundo imobiliário, né? Eu sempre me dediquei ao mercado imobiliário dentro de fundo imobiliário e ao mercado financeiro também dentro de fundo imobiliário. Então, essa eu tenho 3 filhas, eu brinco que os fundos imobiliários são meu quarto filho aqui, que que às vezes dá mais trabalho, às vezes dá menos, né. É maravilha. Então, a sua expertise nos fundos imobiliários é gigantesca e o resultado aí que você vem trazendo para os fundos é a prova disso. Com toda essa expertise, Augusto, como que você viu essa evolução dos fundos imobiliários, até mesmo em relação a outras classes aí de ativos? De uma forma bastante positiva, né, porque, eu quando comecei na indústria de fundos imobiliários, a gente falava de uma indústria com entre 10 e 20 mil investidores, né, a gente está agora batendo os 3 milhões de investidores. Então esse crescimento é sempre, copo meio cheio, meio vazio, né. Tem gente que olha e fala: "Ah, o mercado de REITs nos Estados Unidos tem aí quase 100 milhões de investidores, para uma população de mais de 300 e poucos milhões de pessoas, né, 1/3 da população investe em REIT, e a gente aqui, numa proporção, estaria bem atrás". E eu não vejo dessa forma, eu vejo meio copo cheio mesmo, uma indústria que super se desenvolveu bem, né, com várias etapas. Primeiro os fundos monoativos, depois os fundos de gestão ativa, assuntos que vêm e voltam aí com uma certa frequência, né, tributa, não tributa. Tem até agora a história do veto presidencial na reforma tributária do PLP 68, né, que é a inserção do IBS-CBS. Então uma indústria que acho que está muito madura, e teve um ou outro fundo com problema de performance, mas que passou assim ilesa em mau uso do veículo, sabe. Mercado de investimentos é normal que tenham fundos que performem melhor que o outro, né. Mas é uma indústria que eu acho que, em termos de governança, transparência, a própria CVM, evoluiu muito, ao longo do tempo, né, na parte normativa, com instruções novas. Tem agora a adoção da 175 para os fundos imobiliários, a parte contábil, distribuição de rendimentos. Então, eh, eu vejo de uma forma muito positiva esse crescimento. Acho que a gente está aqui num momento, e esse movimento, né, do Pátria, com essas famílias, explica muito uma coisa que é natural, e que acontecia em outros mercados, né. Primeiro você tem um crescimento com uma quantidade maiores de fundos e players, e depois isso
vai se consolidando em fundos maiores e com muitos benefícios para o cotista, porque eles têm mais diversificação, conseguem ter equipes mais, completas, com liquidez, né, então, sendo um fundo que não tem resgate, ter relevância e tamanho é importante para a liquidez do mercado secundário, então eu sou bastante otimista com a indústria. Obviamente, a gente está num momento difícil, né, de preço, de muito ruído no cenário macro brasileiro e até um pouco no global, mas acho que é muito mais local do que global. Mas se, assim, faça chuva, faça sol, a indústria cresce todo ano, tem players novos que surgem, outros que eventualmente decidem, sair do business. Fundos que tem aí hoje, muito relevante, né, o nosso maior fundo aqui da plataforma é o HGLG, que tem quase 6 bi de reais, assim, em metros quadrados, já pode ser visto como, dependendo da forma como você olha, mas o terceiro maior player logístico em metros quadrados, ou seja, a gente imagina como que eu vou ter aqui, um fundo imobiliário que está aqui em pé de igualdade com qualquer outro player logístico, relevante, né, que é o que acontecia no passado, né, você tinha as property companies muito grandes, e os fundos imobiliários menores ali e tal, normalmente tentando comprar um outro ativo desses caras, e hoje a situação é absolutamente, diferente, né, você pega o mercado de escritórios, que tinha aí 3 grandes property companies, né, a CCP, a BR Properties, são caros e hoje, eh, uma deixou de existir, né, a BR Properties como companhia, as outras estão muito menores e os fundos imobiliários com uma grande relevância, né. Um dado interessante, que acho que foi a CBRE que trouxe, é que nos últimos tempos, na parte de tijolo, nesses segmentos, né, core, logística, escritórios, os fundos imobiliários participaram de 70% das transações, ou seja, são relevantes de fato, né, então, se eu sou bem otimista com a indústria. Óbvio que, assim, tem ajuste, uma coisa ou outra, tem coisas que eu gostaria que fossem diferentes, né, uma coisa que a gente luta, na parte institucional é que a 8668, que é a lei que criou os fundos imobiliários, precisaria de uma modernização, já tivemos uma série de interlocuções com o governo para isso, mas nem sempre é fácil. Mas eu vejo ano após ano avanços, assim, não tem retrocesso. O que tem é dificuldade de preço às vezes, né, então mercado difícil, retorno não é tão bom, investidor fica um pouco mais machucado, meio da vida, né. Exatamente. Você tocou em alguns segmentos, né? Gostaria então de aprofundar um pouquinho mais, Augusto. Como que você vê a logística? Como que está no momento atual, em 2025, né? A questão aí das lajes corporativas e a renda urbana, né? Que é um fundo, Augusto, que quando iniciou o HGRU, o pessoal comentava, tentava entender como é que era a tese, até realmente compreender como eram as movimentações. E como que está hoje? Como que você vê em 2025 esses três grandes segmentos assim de fundos imobiliários? Primeiro eu acho que os 3 têm uma coisa em comum, que é uma grande, diferença entre o que acontece, vamos dizer, no micro imobiliário, né, na atividade de cada fundo e dos segmentos, frente ao que está acontecendo no mercado financeiro e nos fundos. Então, a atividade imobiliária está muito boa eu digo assim, em todos os segmentos, a vacância está caindo, preço, de locação subindo, inadimplência, não é um assunto, né, pode ter uma coisa muito isolada em um fundo ou outro, e todos muito mal precificados no então tem hoje essa diferença que explica muito o macro, né, assim, nem digo que está errado, porque você pega uma NTN-B que era aí, longa, negociada, sei lá, 5,5, 6%, nós estamos falando ela em 7,50 agora, assim, é uma mudança grande de patamar de juros real. E aí indo um por um, quais são os grandes temas aqui? No logístico, que é o mercado que tem absorção líquida, né, ou seja, crescimento de demanda pelo lado do locatário todo ano. Cada hora vem um assunto, né, porque logo no pós-pandemia, os grandes tomadores de espaço eram comércio eletrônico, varejo, e tal. Esse negócio arrefeceu, né, então esses caras continuam tomando espaço um ou outro, e aí tem uma diferença grande entre players, mas no aglomerado desses players, não é uma demanda que cresce muito. Eh e aí, em contrapartida, outros segmentos que não eram tomadores de espaço relevantes logo no pós-pandemia voltaram, a indústria tradicional, tal. Então, você olha, o mercado de logística me parece bastante saudável, tá. Acho que a discussão toda
apesar de ter visto aqui uma outra notícia de preço de construção, isso não é um tema que hoje está relevante no nosso radar aqui, a gente até tem desenvolvimentos imobiliários, né, acompanha isso na prática. Um outro tema que a gente acompanha bem de perto é uma realidade, aumento de preço de locação em logística, e aí obviamente que tem, regiões diferentes de outras, então assim, a gente tem uma visão que Extrema não vai subir preço, mas, Guarulhos vai subir bastante ainda, né, tem outras, demandas fora de São Paulo, e também, tem tido uma procura relevante, a gente fez, né, e está construindo um ativo logístico em Simões Filho, que é a região metropolitana de Salvador, já fizemos bastante coisa no Cone ali, perto de Suape, né, ou seja, atendendo Pernambuco, e a gente vê isso é uma coisa interessante, né, fizemos uma transação, em Cariacica, né, e no Espírito Santo, como que o locatário de qualidade está exigente que ativos de qualidade Brasil afora, né. Em São Paulo, ele está super bem atendido, ele vai para a Cajamar, não vou dizer que ele escolhe os ativos, né, porque nem sempre está disponível, mas tem uma gama grande de players e de ativos. E Brasil afora isso nem sempre é uma realidade. Mas assim, uma indústria que está saudável, a discussão toda é a velocidade desse preço, assim. Eu diria que o preço está melhorando, né, está subindo, mas numa velocidade moderada, não é rápido, né. Você tem sempre os ciclos de revisional, de quando você consegue fazer isso, o contrato. Agora o que está difícil em logística, e que tem um lado positivo, é o desenvolvimento imobiliário, porque assim, o custo de construção ele está, ele não é uma preocupação, porque ele na nossa não está subindo muito, está meio estável, mas é um patamar alto, né. Grosso modo, você construía um galpão ali na época da pandemia, né, o pré, ou exatamente pós, falando sem terreno, 1.500 o metro quadrado. Esse negócio hoje é 2.200, dependendo da região, se tem muita terraplanagem, pela disponibilidade de perfil de terreno, isso aumenta. O terreno também está caro, né, então os terrenos nas regiões boas, você pega aí região com 600, 700 o metro quadrado. A hora que você põe o custo de oportunidade que é os juros alto, e o tempo de construção, que aumentou ao longo do tempo, né, construir um galpão do terreno até ficar pronto aumentou. Antes era um negócio que você fazia 1 ano e meio para aprovar, tá, hoje em dia esse negócio dura 3 anos, por quê? O ciclo de aprovação, ambiental, por exemplo, uma questão que ficou bastante, mais governança, então o processo é mais lento, então acho que esse é um tema, assim, que fechar um desenvolvimento imobiliário hoje, frente à locação que você está olhando, eh, spot, né, ou seja, de hoje, não é trivial, mas se olha para frente uma eventual melhora, isso fecha a conta. Então acho que é uma boa discussão, acho que esse é um tema que a gente sempre discute. E os juros nesse ponto impacta, né, porque uma coisa é você ter um ciclo de desenvolvimento com, vai, 15 meses ou 18 meses empregando capital, buscando uma renda, na hora que ele ficar pronto, com juros a 6, a 10 ou a 15, né, é diferente, porque o custo do teu dinheiro ali que está empregado, que tem que ser remunerado. Em escritórios, um segmento que está super, né, em melhora, assim, né, que piorou muito no pós-pandemia, a gente está falando aí acho que em logística a gente olha Brasil inteiro, acho que a única região que a gente não tem muita profundidade é a região norte. São Paulo a gente está muito focado aliás, escritório muito focado em São Paulo, porque é onde realmente parece que faz mais sentido gastar tempo, dinheiro e tem relevância, né, de mercado. Então quando a gente olha mercado de escritório em São Paulo, tá melhorando o preço, agora ele é bem mais díspare entre as regiões, né, do que é logística. Logística acho que é uma coisa mais genérica, generalizada, assim, você tem diferenças não tão gritantes entre uma região e outra. E escritórios não, né, escritório você ainda tem, regiões que estão, vai, embaixo d'água, né, é difícil a gente mesmo no nosso portfólio tem Alphaville é uma região de difícil demanda, né, preço ainda muito baixo de locação, eh, e pouca transação. Outras regiões já avançaram bem na parte de vacância, mas tem muito o que fazer em preço, né, como a Chucre e Zaidan.
Aí tem regiões, né, como a gente tinha aí, agora já está no o fundo existe ainda, mas já ocorreu a venda, que era o HGPO lá na os ativos da Rua Mauri, que é o Premium Faria Lima, esse negócio já tinha andado o que precisava andar, né, a maior parte, né, preço de locação aí, a gente fez locações a 350 o metro, vacância persistentemente baixa, abaixo aí de no caso do HGPO 0, mas assim, em outros casos, abaixo de 4% já faz muito tempo. Então a questão do mercado de escritórios, a gente brinca que ele vai melhorando em camadas, né, então assim, ele começa pelo premium e vai expandindo, é a história agora da transação que saiu com o XP no edifício Luna, Chácara Santo Antônio, esse é um ótimo exemplo, né, onde estava a XP? Estava no prédio ali, o São Paulo Corporate Towers, na frente do JK Iguatemi, eh, teve aquele aumento de espaço, diminui espaço na pandemia, e a empresa que cresce, né, que tem muito sucesso e precisa de espaço. Não está disposto a pagar o preço ou não tem do jeito que ele quer ali na região. Aí chega uma hora e fala assim: "Quer saber? Eu tenho um ativo de excelente qualidade, numa região com uma boa disponibilidade de transporte e serviço, eh o preço, né, muito mais acessível, do que onde ele está. Eu tenho certeza, assim, eu não tenho o preço, né, aqui não vou nem falar de preço, porque não é uma transação nossa, mas é menos da metade do que ele paga no coisa. Assim, pô, vou colocar uma parte do meu time lá. Então esse é um movimento de camada muito claro, né, ou seja, ele vai lá, o lugar onde ele está, que é premium, um ativo triple A, que talvez seja um dos melhores da cidade, eh não consegue expandir ali, né, se ele quisesse pegar 10.000 metros no São Paulo Corporate House, não tem. Pô, vou colocar uma parte do meu time lá. Então, é isso que tem acontecido no mercado de escritórios São Paulo, né. Então, a questão toda, eu vou chegar no último ponto, que é como que é a nossa preocupação do macro chegar na economia real, que é uma, quer dizer, uma preocupação, não é real, mas no renda urbana, eu acho que isso, os juros têm uma dinâmica que pega para esse segmento, né, porque, o que que a gente, assim, você comentou, né, do renda urbana, a gente ficou muito feliz porque a gente criou esse fundo, e assim, a gente não podia ter sido mais feliz na escolha do nome, e foi ali no escritório, né, não foi nenhum grande estudo, nada que você fala assim: "Ah, nossa, eu fiz aqui contratei uma consultoria de branding", não. E a gente é muito orientado pelo deal flow, né, pelo lado do ativo. E tinha muita transação que a gente gostava, mas que não encaixava no fundo de você vê, o HGRE, que é o fundo de escritórios, ele chegou a ter ativos renda urbana, ele tinha uma loja da Decathlon, que é essencialmente, né, hoje que a gente mas não encaixava, né, assim, era um negócio difícil de entender, né, para o investidor. O investidor falava: "Tá bom, como tá a vacância na Berrini e esse é a Decathlon?". Então eram dinâmicas distintas, mas a gente gostava dos ativos. E via outras oportunidades. Então a história de criar o renda urbana foi isso, falou assim: "A gente tem ativos que a gente chama standalone, né, de varejo, ou seja, a gente não está falando de pedaço de shopping, eh onde, o ponto comercial é muito relevante, e tem players, tem transação, né, ou seja, tem muito ativo imobilizado de qualidade. E aí acho que a gente foi com bastante sucesso construindo o fundo, ele é híbrido, né, entre educação e varejo. E aí o que a gente olha no segmento atual, no momento atual, é que eu não sei como que a gente vai resolver, do lado dos grandes proprietários de imóvel, e aí, por exemplo, os varejistas, que ainda tem muito capital imobilizado, né, Carrefour, Assaí, tem tantos outros, os juros pega, né, o cara tem um nível de alavancagem, e fazer uma desimobilização, né, vender ativos no que o pessoal chama de sale leaseback, é uma forma de melhorar a estrutura de capital desses caras. Agora, do outro lado, o dinheiro está pouco disponível, né, não tem oferta pública saindo, não tem dinheiro novo para comprar essas coisas. Então, como gestor de fundo imobiliário, viabilizo uma transação para comprar ativos desses caras. Então, essa é uma questão que eu vou deixar no ar, não consigo responder. Agora, do outro lado, os locatários estão também, saudáveis, né, a gente acompanha vendas por metro quadrado no portfólio, as vendas estão andando, óbvio, né, você pega, tem alguns assuntos que, vira e mexe vem à tona, como, sei lá, inflação de alimentos, que pega esse pessoal, mas não tem nenhum grande tema. Agora,
do lado de reciclagem de portfólio, que é uma coisa que a gente fez com muita frequência, né, a gente brincava que a gente comprava no atacado e vendia no varejo, fica mais difícil, né, porque o comprador do imóvel é normalmente uma família brasileira, tal, ou seja, o cara tem lá sua LCI, seu CDB, e ele comprava um ativo, num preço tal, talvez ele ainda queira comprar, mas ele vai querer um preço melhor, né, e aí fica naquela situação onde a gente brinca, né, o bid and ask, né, a diferença entre quanto estou disposto a vender e quanto ele está disposto a comprar não se encontra, está longe. Então acho que esse ambiente atual pega isso. E aí indo para o último tema para voltar para as tuas perguntas, o que está no nosso radar é, assim, a gente vê tudo isso que eu falei, né, economia real com nenhum grande sinal negativo, e a gente, os nossos locatários sente isso, e o nosso receio é que esse, vamos dizer, mau humor, né, do mercado financeiro, do macro, chegue na economia real. E aí, os processos de investimento, de expansão, tal, comecem a demorar mais, ou eventualmente alguém que está alavancado e tem uma inadimplência. Então, esse é um negócio que está no radar, eu não acho que tá perto, tá? Mas é uma coisa que a gente sempre discute aqui, fala: "Será que isso vai acontecer?" Não, se vai acontecer quando, com qual magnitude, né, é um tema que a gente conversa com alguma frequência. E os fundos de fundos, Augusto, como que você tem visto esse mercado? Do lado do investidor, eu acho uma excelente oportunidade de compra, né, porque você tem o desconto sobre desconto, né, eles têm a carteira marca de todos os fundos de segmento, é onde o book value, né, o valor patrimonial, é o mais confiável possível. Você está falando de fundos que investem em outros fundos e estão tá refletindo naquele valor patrimonial a cotação do secundário. Então, ele é muito se pega um CRI, puta, curva de marcação de CRI, óbvio que é confiável, né, mas assim, não tem nada mais confiável do que você ter transação, né, compra e venda. No tijolo é laudo, né, então, putz, consegue ter certeza se aquilo é a hora que você vende algo ou compra. Então, no fundo de fundo, você tem esse desconto sobre desconto, né, ele tá com desconto num patrimonial que já está muito descontado. Então, sob a ótica do investidor, eu não tenho muita dúvida que o cara comprando fundo de fundos, olhando num horizonte aí de, eh, razoável, né, pelo menos uns 3 anos, vai ganhar muito dinheiro. E foi o que aconteceu em outros momentos. Agora eles estão meio travados, né, que tem uma coisa que precisaria ocorrer e que eu acho que não vai ocorrer tão breve, que é a recompra de cotas. Então, uma coisa que ajudaria muito os fundos de fundos para tentar convergir esse desconto, que existe no mercado secundário, é que você, quando tem um caixa disponível, pudesse comprar, né, como as companhias listadas fazem, isso melhoraria o resultado por cota, né, do fundo, mas isso não pode hoje, a lei não permite, né, a 8668 não permite. Vai mudar isso, acho que não tão breve, infelizmente. E aí você vê que é isso, fundos que estão limitados no seu crescimento, tem uma questão da gestão da carteira que é bastante, difícil, né, porque é o regime de caixa, então se você desfaz de uma posição com prejuízo, né, preço contra preço, para reinvestir numa outra posição, eh, isso isso atrapalha teu regime de renda, né. Então eu diria que, assim, eu não vou dizer que é um segmento em xeque, não é isso não, mas acho que tem algumas coisas que precisam ocorrer para esse segmento dar uma destravada, né. E acho que o que vai ocorrer, com mais frequência, é também um pouco dessa consolidação, né, que já ocorreu, né, que é a fusão de fundos, o fundo fica maior, fica talvez melhor precificado. E aí um outro assunto, nem vou entrar nele, mas que eu vou deixar no ar aqui, que eu não sei se eu concordo que é a solução, é o tal dos hedge funds, né, o pessoal fala: "Pô, então o futuro do fundo de fundos é o hedge fund". Ah, pode ser, mas pode não ser, entendeu? Não diria, não colocaria todas as minhas fichas nisso. Você falou em recompras, né, de cotas, e eu até lembrei que outros ativos estão tentando, né, tanto os FIINFRAs quanto os FIAGROS já estão pensando nessa possibilidade, porque está
desproporcional total entre o valor da cota e realmente aquele patrimônio, aquele fundo, né, que você tem ali dentro do aquele patrimônio que você tem dentro daquele fundo, né, e o potencial também. E então você não vê isso acontecendo num espaço curto aí de tempo nos fundos imobiliários. É porque a lei não permite, né, então, assim, o pessoal às vezes fala: "Pô, por que você não tá fa", porque a lei não po é proibido fazer isso, né, e não é CVM, é a lei. O fundo imobiliário tem essa questão específica, né, que ele foi criado por uma lei, né, o FIP, o FII o INFRA, não foram, né, a CVM consegue, com autonomia, colocar lá, limites e então o fundo imobiliário não pode. A lei vai ser alterada? Pô, em algum momento vai, mas assim, eu acompanho esse assunto já há algum tempo, né, das nossas interações com o governo para tentar modernizar essa lei, e assim, tem outras pautas que são prioritárias lá para eles, né, então, você tem que encampar uma ideia aqui de então não vejo isso acontecendo tão breve. Infelizmente, gostaria muito que acontecesse, acho que seria ótimo, né, para a indústria como um todo. Eu acho que vai, mas o tempo ainda demora um pouco, infelizmente. Você tocou aí nos fundos de papéis. Como é que você vê em 2025 esses fundos? E tem um tema que eu acho que vai ficar cada vez mais frequente, que são os regimes de distribuição de rendimento desses fundos, né, porque teve até uma decisão recente, né, um ofício da CVM, regime de competência, regime de caixa, e eu sou, assim, um defensor de que a melhor coisa para a indústria é a comparabilidade, né, ou seja, você vai ter regimes comparáveis e hoje não é, né, então você tem fundos que distribuem de CRI, né, na regime de competência, outros no regime de caixa, e aí qual que é o efeito? O efeito é que você tem, né, numa situação hipotética, mas 2 fundos com a mesma carteira, em que o regime de distribuição de rendimentos não é igual, né. Então você fala: "Pô", então acho que um tema relevante que vai ser, assim, como que a gente converge, para o mínimo de um padrão, e um outro tema que acho que vai ficar mais frequente, isso depende muito da economia, é o regime contábil desses ativos, né. Me incomoda um pouco, principalmente nos fundos high yield, a gente até não tem aqui em casa high yield, né, esses fundos que têm mais risco, a ausência de marcação, de perda, né, ou seja, a famosa PDD ou coisa parecida, né, que na contabilidade moderna é o impairment. Assim, você tem um CRI, com um setor que está difícil, né, você está vendo ali que o teu devedor está reperfilando dívida, tal, e de forma sistemática, os cronogramas e as condições do seu pa do CRI vão mudando, é um sinal claro de que tem um eventual risco de inadimplência, né. Eh, então esse tema vai ficar, acho que bem relevante ao longo do tempo, porque isso teria que bater no contábil, né. E aí batendo no contábil chama a atenção do investidor, né. Então, assim, eu acho que são 2 mundos dentro do CRI, assim, o high yield e o high grade. O high grade o difícil é fechar a conta hoje, porque fazer um papel novo, high grade, né, de alta qualidade de crédito, você vai colocar aí, imagina, eh, entre 2 e 3% acima de uma NTN-B, significa que o tomador de um papel de alta qualidade tem que pagar inflação mais 9, né. Isso é muito caro, né, ou CDI mais 2, que também é caro. Então é difícil, né, como que você faz essa originação de novos negócios num preço adequado? Mas a qualidade do crédito me parece, como um todo, muito boa. A gente vê na nossa carteira nenhum sinal de fumaça, vai. Eh, Agora o mundo do high yield eu acho que é um mundo diferente, é um mundo com muito assim, onde estão os CRIs de multipropriedade, loteamento e tal, tem um nível de transparência menor e segmentos muito mais sensíveis à economia, né, assim. Dar um exemplo claro, a gente tem um CRI que tem como ativo lastro Iguatemi Fortaleza. Pô, puta ativo, excelente qualidade de shopping, né, talvez o melhor shopping da cidade, venda, não tem inadimplência. Então assim, a chance de ter um problema é muito baixo, né, assim, eh
e ninguém deixou, né, o consumo tá vindo, aí você pega um multipropriedade, né, indo para o outro oposto, assim, cara, assim, o mercado dá uma engasgada, né, juros um pouco mais altos, quem vai comprar lá uma cota de um ativo para um negócio de lazer em, sei lá, em Gramado, em Caldas Novas, né, acho bem, ou você perde o emprego, assim, eh, você fala: "Pô, para de pagar esse negócio". "Ah, botou um dinheiro, tá bom, mas assim, não é um custo". Então, eu acho que hoje no mundo de fundo de CRI tem esses 2 mundos que estão com dinâmicas bem distintas, né. Inclusive, assim, aí tem alguns casos que reflete no preço, você olha assim, um desconto, assim, relevante e acho que pertinente, tá, não acho que é um excesso do mercado. Que a transparência é baixa, a visibilidade, né, dos papéis é também não muito alta, assim, pô, vou botar preço aqui? Não é, aí o fundo paga rendimento uma hora, não paga rendimento outra hora, você fala assim, como que o investidor se posiciona nisso? Agora esse mundo é até, né, uma coisa que a gente discutiu bastante na história da reforma, tributária e todas essas discussões que tem com o governo, cara, é impressionante como os fundos de CRI hoje são relevantes para a indústria imobiliária como um todo. É assim, financiamento, ao segmento residencial, ele já tem alguma relevância. Outro dia eu vi um dado que acho que era da Abrainc, de que os fundos imobiliários já são responsáveis por 10% do funding do setor. Pô, é muita coisa. Quando você pega transação de imóvel comercial, é mais de 50, né, ou seja, não tem um banco que te financie uma compra de um shopping, a compra de um galpão logístico, e aí quem está fazendo isso é o CRI. Se você tem um nome conhecido, né, você vai ao mercado e capta direto, como você vê aí nas plataformas, né, chega aqui: "Ó André, você quer comprar o CRI da empresa tal?", né. Mas quando você tem uma análise mais técnicas, né, que você tem que saber, é um CRI como lastro, um ativo logístico numa região tal, não é que ele é ruim, ele é bom, talvez até melhor do que o outro que tem um nome, né, mais conhecido, mas exige um nível de especialização para você avaliar o ativo diferente. Então, sim, acho que isso é incrível como a indústria de fundo de CRI, mudou a dinâmica do setor, assim, cara, assim, assim, porque é isso, né, assim, ó, por exemplo, ó, recurso para o mercado imobiliário parte poupança. A poupança só tem resgate, de forma sistemática. Isso gera, restrição de funding, né. As LCIs aí com os bancos continuam captando, mas assim, isso aumenta o custo de funding do banco. Quem supre parte desse dinheiro que precisa para a atividade imobiliária? Pô, o CRI e o fundo de CRI, né. Então isso a gente acompanha, tem um sisteminha que a gente tem, que todo dia quando registra um CRI, eh, aparece. É impressionante a quantidade de papéis de CRI, assim, que não estão no radar, que estão sendo comprados por uma família, assim, o negócio, assim, nós estamos falando mais de 1000 papéis ano, assim, uma coisa, assim, que antes era você tinha às vezes passava a semana inteira sem ter um CRI novo, entendeu. É. Ou seja, ele vem realmente fomentando, né, o mercado de capitais para esse segmento, né, e com isso girando ali a economia de uma forma bem relevante, né, Augusto? Ah, não, assim, impressionante, assim, a indústria de fundos imobiliários como um todo, né, assim, Como um todo. isso é uma coisa que a gente pode falar com orgulho, assim, é uma indústria que atinge seus objetivos, né, de poupança de longo prazo, com capital, tem um capital institucional, mas tem um capital muito relevante de varejo, né, com liquidez no secundário, então o cara consegue comprar e vender a cota, na bolsa, né, ele pode não gostar do preço, mas tá lá, ele consegue fazer a movimentação dele. Então, assim, nesse ponto realmente tem cumprido um papel, essencial, assim. E Augusto, agora vamos 2 temas que os investidores eles ficam bem de olho a respeito: emissões e alavancagem. Como é que você vê esses 2 pontos em 2025?
A emissão eu acredito que vai ficar bastante limitada mesmo, né, porque o nível de desconto que você tem no mercado secundário frente, ao patrimonial é alto, né, então, eh, acho que isso vai ser bastante limitado. E outra, na prática, você olha hoje, pode ter uma emissão aberta qualquer, o cara que está disposto a colocar dinheiro, no segmento, tem que comprar o mercado secundário, né, tem que comprar lá, escolhe o fundo que quer comprar, o setor e compra, na bolsa. Melhor em termos de preço. Então isso vai ser eu acho que vai ser um ano não parado, mas vai ser mais difícil, né, morno. É. A vantagem dos fundos grandes, né, que tem acho que talvez, eh, mais capacidade de fazer isso. Acho que o que vai ter com alguma frequência, isso são as emissões, com transações que parte de pagamento dos ativos é em cota, né, isso aconteceu já em várias transações, acho que isso vai ser cada vez mais frequente, e que faz todo sentido, né, você tem um galpão, imagina que você tem um galpão, você Natal da tua família, né, tal, você tem um galpão que vale R$ 200 milhões. É um belo patrimônio, né, mas muito concentrado em risco. Então o que que é melhor, né, ter um galpão de R$ 200 milhões ou ter, eh, 2% do HGLG, né, com liquidez, você consegue, e trabalho mesmo, né, às vezes, assim, o fundador que fez esse galpão já está numa etapa e os filhos não querem tocar. Então essas transações, estou dando exemplo de uma família, mas tem outras situações que vão ocorrer com frequência. E o mercado mais travado, acho que, de certa forma, aumenta isso, né, porque, se você ti o cara que quer vender o ativo, se ele tiver a opção entre cota ou dinheiro, ele quer dinheiro, em geral. Mas se não tem o dinheiro, eventualmente a cota pode ser um caminho. Então acho que emissão, acho que é um pouco disso. E o mercado de emissão de fundo de CRI é uma boa dúvida, viu. Mas eu acho que, assim, mas em geral eu acho que um tom morno mesmo, difícil, né. Não tá aparecendo, né, estamos no começo, né, e o Brasil muda muito durante o ano, mas, tá faltando um pouco de visibilidade, de ter algum gatilho que muda essa dinâmica, né, sabe, assim, o que que é esse gatilho? A gente não consegue visualizar hoje. E do lado da alavancagem, sim, a gente tem uma opinião que o fundo imobiliário deveria ser, essencialmente pouco alavancado, tá. Então a gente acha que a alavancagem ela serve para alguns objetivos específicos, mas sempre em níveis baixos. Então tem fundos que têm um nível de alavancagem alta, mas que parecem mais equacionados. Mas, assim, é um item a sempre olhar na lupa, né, você pega um fundo que eles têm relação patrimônio dívida, né, 40% de alavancagem, 50, tem fundos que já deram errado, né. Dá e dá um exemplo de fundos de terceiros, né, a gente não gosta de entrar, tá, mas aqui é legal para no segmento de escritório. Você pega, o XPPR, que era um fundo qualquer, tinha muita alavancagem. Óbvio, ele teve um problema assim, de performance operacional, mas o que gerou pressão na cota a ponto dele desfazer dos ativos e praticamente deixar de existir, era a alta alavancagem. Você tem fundos que do setor de escritórios, dá um exemplo agora de um fundo que passou por uma situação, né, de vacância, tal, caiu, que é o AIEC lá. Tem alavancagem, né, assim, o prédio ia ficar vago, agora até alugou, mas ia ficar por vago, sim, isso não gera uma pressão de decisões, mais, relevantes, né, mais duras. Então, assim, se eu tivesse que dar um número, eu acho que, assim, fundo imobiliário, acho que é para rodar abaixo de 20% de alavancagem, tá, não é um negócio e com objetivos específicos, assim, por exemplo, agora, uma coisa que a gente já olhou e que nos parece fazer sentido, como eu não tenho dinheiro novo do lado equity, né, emissão, mas do lado dívida sim, eventualmente o que a gente pode fazer, se o seu fundo for pouco alavancado, é usar a alavancagem para comprar ativos que eventualmente estão muito baratos,
E aí você alavanca um pouco. E aí quando tiver uma janela de mercado, ao invés de você trazer dinheiro e concorrer com todo mundo para comprar ativo que está caro, né, que acontece isso, né, quando o dinheiro vem está tudo caro, aí quando o dinheiro vier no equity, você usa para melhorar sua estrutura de capital e desalavancar. Então essa é uma coisa que a gente já fez algumas vezes e deu certo. Porque quando vem, né, o mercado como um todo está com menos liquidez, né, para transação. Então quem tem dinheiro, em tese, tá comprando bem. Então é uma coisa que a gente aí tem avaliado em algumas situações específicas. Agora, aí como gestor, agora como investidor de fundo, assim, é um tema para olhar com lupa. Tem, acho que poucos fundos que estão muito alavancados. Se eu tivesse que chutar assim um percentual, mas poucos fundos que têm nível de alavancagem muito alto que estão super bem equacionados. Aí digo assim, fundos que têm acima de 40% de alavancagem. A grande maioria vai ter um outro estresse aí em função disso. Teve gente que já teve que vender ativo, né? É, é um tema, vamos dizer, espinhoso. É, exatamente. Ao mesmo tempo que ele pode ser um potencializador, se não for feito no movimento, no momento ideal, vamos colocar assim, ele realmente pode dar um grande problema, né? Ele é um potencializador para cima e para baixo, né, Augusto? Exatamente, exatamente. Aumenta. Quando tudo dá certo, ótimo, né? Mas se der errado, é errado de verdade, né? Exatamente, e acaba machucando ali um pouco o mercado em relação a essa situação específica, né? Augusto, e métricas, né? Como é que você avalia o desempenho de um fundo imobiliário? O principal ponto para mim é retorno, sobre, né, cota ajustada, que é o retorno que inclusive que a bolsa usa, em janelas distintas. Então, assim, a gente sempre olha 3 janelas, a gente olha 1, 3 e 5 anos. Que assim, você pode falar o que for, o importante é você entregar, né, a indústria vive de entregar retorno para o seu investidor. Agora, uma coisa que a gente olha, a gente até calcula isso com frequência, mas é o tamanho da volatilidade, né, porque assim, você tem às vezes um fundo, que entregou um retorno, mas assim, a montanha-russa de altos e baixos no meio do caminho foi tão grande que deixou o investidor muito agoniado, né. Então, todas as dinâmicas que a gente implementou ao longo do tempo nos nossos fundos, renda linearizada, guidance de rendimento em relatório, então assim, a gente nunca muda o rendimento sem antes avisar, em relatório, né. Quando tem uma questão, a gente vai lá e coloca, fala: "Ó, o fundo aqui está melhorando a performance, né, pode ser que suba a renda, ou pode ser que caia a renda, porque está piorando". Por quê? Porque a gente acha que o investidor não quer surpresa, né. Então a gente sempre preferiu ter um fundo com menos volatilidade, eu acho que é uma das percepções de risco, nem que seja empírica, do investidor, né, porque ele olha todo dia a tela dele e olha a cotação, e ele tá vendo se aquela, né, gangorra vai para cima e para baixo toda hora ou não. Mas o principal é retorno, tá. E no lado do tijolo, como preço, a gente gosta de olhar muito, eh a gente ainda olha bastante yield, e compara, né, com prêmios sobre taxa de juros real, a gente olha a NTN-B 35 para ver, né, se essa gordura que tem entre um e o outro faz sentido, mas sempre tentando olhar não o yield spot, né, ou seja, o cara tá tentando olhar o que que é o yield do fundo recorrente, né, porque, no mês a mês tem muita coisa que, né, é uma vacância que já foi anunciada e que não chegou. Então, logicamente, esse fundo é um fundo com yield muito alto, né, ou essas RMG que vai acabar, tem um fundo de shopping que tem lá uma classe diferente. Então, assim, às vezes ele tem uma renda muito alta, mas que já está claro ali que, sei lá, em março, estamos em janeiro, em março vai mudar. Então a gente olha esse yield contra, juros real, mas de uma forma mais, vamos dizer, recorrente, né, ou seja, tirando esses efeitos que eventualmente estão distorcendo, a mesma coisa em CRI, né, porque o fundo de CRI, aqueles que usam principalmente o regime de competência, a inflação gera muita volatilidade na renda, né, então vem uma inflação alta,
a renda vai lá para cima, aí você está vendo uma deflação vindo, uma inflação que arrefece, a renda baixa, aí fica com bastante vol. E quais são as suas perspectivas, Augusto, para o mercado de FIIs nos próximos anos? O que você já está vislumbrando aí? Claro que não é futurologia e também, né, como você disse, o Brasil muda aí, né? Tínhamos uma percepção no começo de 2024, terminou completamente diferente, né? Mas como é que você tem visto o mercado de FIIs? Eu acho que é mais do mesmo e é uma questão só de velocidade, que aí é mais difícil prever. Então, mais do mesmo é o quê? Fundos cada vez maiores e concentrando uma parte relevante das transações, o movimento de consolidação, que pode ser tanto de gestoras ou de fundos, que vai continuar a ocorrer, crescimento todos os anos, né, então, assim, esse ano a indústria vai crescer, mas vai crescer bem menos do que já cresceu, né. Então acho que eu não vejo nenhum sinal de arrefecimento, né, fundo imobiliário passa a reduzir de tamanho, e tal. Eh, a relevância nos setores, ainda vai continuar grande, né, então, assim, quando a gente olha a penetração de fundo imobiliário, né, quanto que os fundos imobiliários representam do mercado de escritórios, mercado de logística, ainda é pouco. Ele já é bem relevante, mas ainda é pouco, né, frente a outros exemplos aí. Então eu acho que é esse e acho que tem melhorias, eh regulatórias, tal, que vão ocorrer antes. Eu sou muito otimista com o trabalho que a CVM fez, tá, e vem fazendo, assim, eu acho que teve avanços significativos, e continuam tendo. Então, e eu acho que com tudo isso, uma coisa a única coisa que acho que vai ficar mais difícil para o investidor e que cada vez é assim, aquele cara que acha que consegue, né, ter a sua atividade X, médico, advogado, seja lá o que for, e consegue de fato fazer uma avaliação do fundo, né, vai ficar mais difícil, né, porque os fundos vão ficando mais complexos. Então acho que uma coisa que vai ficar muito clara, assim, a relevância desses canais de cobertura, né, como o trabalho que você faz, que é muito bem feito, né, que seja quem tem tempo e se dedica, e o cara vai ter que também confiar mais no gestor, né, no gestor que fala assim: "Cara, esses caras aqui qualitativamente são cabeça no lugar", né. A história de: "Ah, o cara não faz emissão contra dilutiva, né. Questão assim, puta, assim, no final das contas você está confiando, o seu recurso, que, puta, muito suado, difícil de conseguir, na gestão de um terceiro. A responsabilidade é grande, é violenta. E aí, assim, quando você tem lá um Shopping Higienópolis, fácil, você tem o shopping, você consegue saber o metro quadrado, e tal. A hora que você tem um portfólio com 30 ativos, fica mais difícil, aí tem um pouco de alavancagem, não sei o quê, tem ativo que pega o HGLG, né, o nível de complexidade razoável, né, do portfólio. Então, mesmo em locação, a gente tem hoje locação mensal, mas tem locação trimestral. Então, se você está olhando só a linha de receita de locação, aí você fala: "Pô, de janeiro para março caiu muito no regime de caixa". É, porque tem o trimestral que entra em janeiro e não entra em março, entendeu? Então acho que é isso, é o mais do mesmo, com essas melhorias que vão ocorrendo, e tal. Eh eh Espero, né, assim, aí mais uma talvez uma espera que não tenha em nenhum momento nenhum grande não vejo hoje, né, mau uso do veículo, né, do setor, que isso mancha, né, você pega lá atrás os FIPs, né, ficaram super machucados porque tiveram transações e não tinha nada a ver com o veículo, tinha a ver com quem fez a transação naquele veículo, mas, machuca, né, o setor. Isso eu não vejo ocorrendo, tomara que e um tema que eu acho, assim, eh eh é curioso, né, eh a gente acha que ao longo do tempo ele vai ficar menos, eu acho que é a questão de distribuição de rendimento. Como distribuir essa última decisão da CVM só deixou isso mais claro, né, regime de caixa, competência. A questão principal é, o que que é uma boa prática de distribuição de rendimento, de forma comparativa eu consiga saber, eh, pelo rendimento, de certa forma, que fundo A é diferente de fundo B em que você então, esse é um tema que eu acho que não vai ficar menor, vai ficar maior. Ou seja, aumentar ali o nível de transparência e de que realmente ele favoreça o investidor, né, Augusto? Exato, exato. Eu acho bom a indústria com bom nível de transparência.
Essa história dos relatórios gerenciais mensais, né, com nível isso não tem em outras indústrias, né, você pega uma companhia listada, eu vejo assim, às vezes eu me pergunto: "A empresa A comprou a B, o valor não foi declarado", pô, cara, o cara gastou milhões de reais, né, às vezes você sabe a transação pelo seu e o investidor não tem informação de qual é ele vai saber isso 2 anos depois, num formulário de referência, sabe, assim? Pô, mas 1 ano depois, 2 não faz sentido, né, essa informação já isso não tem fundo imobiliário, né. O cara fica: "Ah, não, o yield foi baixo, o cap foi baixo", mas tá lá, o metro quadrado, não sei o quê, onde né, o nível de transparência eu acho muito alto mesmo. Eh, e acho que ele vai melhorar, não vai andar para trás não, acho que ele vai ficar cada vez melhor, porque nisso a competição é ótima, né. Você pega, assim, planilha de fundamentos, tem player que tem, a gente até como nos fundos HG não tinha, a VBI sempre fez, e a gente sempre quis fazer e não conseguia por uma série de motivos. Aí a gente fala: "Pô, tem que ter, né, facilitar a vida do investidor, né, ao invés dele ficar compilando no Excel, ele, cara, tem o Excel pronto para baixar dados". Isso é o quê? É competição, né, ou seja, você quer, ser visto pelo setor de uma forma melhor, né, com mais transparência, então, isso acho que só vai avançar, não vai retroceder não. Você falou de planilha de fundamentos, que eu acho fantástico, essa evolução dos relatórios gerenciais nos últimos anos também, e a planilha de sensibilidade, né, a tabela de sensibilidade também acho que vem ali facilitando bastante, justamente pelo que você falou, né, ou seja, você vai ter que comprar, se você não tem tempo, né, de analisar ou acompanhar, você tem que comprar a cabeça do gestor, e é ali que você realmente vai saber como é que ele está pensando e o que que ele vai fazer, né, Augusto? E a verdade, assim, quem tem que fazer o julgamento também é o investidor, né. A gente brinca, assim, o pessoal fala: "Pô, a locação", a gente já fez, né, algumas dá o exemplo do HGRE, que teve lá todo o acompanhamento das locações do Martiniana. E a gente decidiu ser, ultra transparente, colocar todas as condições no relatório, sem nenhum viés qualitativo. Aí o pessoal perguntava: "E aí, é boa ou ruim?" Eu falei assim: "A gente colocou o preço, você avalia se está dentro da sua expectativa ou não, né. Se não acontece isso, né, ah, o ativo está performando muito bem. Ah, performando muito bem sob a ótica de quem, né? Eu não, vou te dar os dados, aí você me diz se sob a sua ótica é bom ou não, né. Mas é isso aí mesmo. Eu gostaria então que você deixasse suas considerações finais e as mídias sociais aí para o pessoal também acompanhar cada vez mais. E mais uma vez, muito obrigada e eu quero você de novo aqui em Augusto. Vamos fazer uma próxima, de repente, com um tema específico, né, que a gente vai mais profundo, né, mas eu queria só agradecer aqui o tempo, acho que o trabalho que vocês fazem é excepcional, acho que sobe a barra, né, a cobertura sobe a barra, porque, tem hora que você tá falando de uma forma mais positiva, às vezes mais dura, e eu acho que tem que ser assim mesmo, né. Tem gente eu converso com outros gestores que falam: "Ah, eu fui lá no site, e vi um cara reclamando da transação que eu fiz", eu falei: "Cara, assim, esse cara botou o dinheiro dele com você, né, avalie isso de uma forma positiva". Eventualmente pode ser uma coisa, que não faz sentido mesmo, mas é da vida, né, assim, então, obrigado aí, eu tô, assim, é um ano acho que vai ser um ano difícil, ano bom para quem tem dinheiro e quer comprar, né, quer alocar em fundo imobiliário, acho que isso eu não tenho a menor sombra de dúvida, que a gente está num momento, assim, sempre quer acertar, né, qual que é o melhor momento, isso não tem como acertar, não tenho a menor dúvida que o momento hoje é bom, mas para quem tem um pouco de horizonte, né, acho que não é o cara que investe em janeiro, vai pegar o dinheiro ainda esse ano, então o cara tem que ter paciência, olhar aqui um horizonte pelo menos dos 2, 3 anos, que vai ser, legal. E é isso aí, estamos na luta. Maravilha. E pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fio. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir nós no YouTube e também nas plataformas de streaming. Mais uma vez, obrigado, Augusto, e até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado, até mais.